Olá, pessoal. O nosso tema de hoje, pedaladas fiscais. Dentro do módulo contexto econômico, temos esse tema. Eu sou a professora Rosana Cruz e vamos discutir um pouco a respeito de pedaladas fiscais. Quem assistiu à aula Teto de Gasto já vai ter um pouco mais de compreensão sobre esse assunto. É um assunto fácil, extremamente importante para o contexto econômico. O governo, ele precisa repassar dinheiro para bancos públicos e privados que cuidam de programas e benefícios sociais como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o seguro-desemprego e as aposentadorias públicas. Esse repasse, ele é de responsabilidade do Tesouro Nacional. O que vem a ser o Tesouro Nacional? O Tesouro é uma secretaria do governo federal. Essa secretaria é responsável por administrar os recursos financeiros que entram nos cofres públicos, ou seja, é o carro forte do Brasil, é o caixa do governo, ou seja, é o conjunto de suas disponibilidades. Nos últimos anos, o governo ele atrasou, segundo alguns especialistas, de forma deliberada vários desses repasses. Então, eu tenho os repasses públicos que precisam ser efetuados e, em algum momento, vou perceber que o governo atrasou. E ele atrasou de forma deliberada. Segundo eles, os especialistas, os atrasos eles funcionariam como uma forma de cumprir as metas fiscais. Se o governo precisa cumprir as metas fiscais e não tem o recurso necessário que ele fazia, ao invés de repassar, ele atrasava para poder, de uma certa forma, mascarar o cumprimento das metas fiscais. Traduzindo, para que as contas públicas não ficassem no vermelho. Assim, o dinheiro não repassado ele era usado para aumentar artificialmente o superávit primário. E essa prática de atraso de repasses, com o objetivo de maquiar as contas públicas, ele foi dado o nome de pedaladas fiscais. O que é superávit primário? Ele se refere às contas do governo. Toda vez que ele acontece, significa que a arrecadação do governo ela foi superior aos seus gastos. O resultado primário, seja ele de superávit ou déficit, é um indicador de como o governo está administrando as suas contas. Se acontecer um déficit primário, isso quer dizer que o governo gastou mais do que arrecadou. Aqui eu encontrei um esqueminha muito interessante, eu coloquei a referência no final da aula. Eu achei que cabia bastante nessa explicação que eu estou dando para vocês. Dessa forma, eu acho que vocês conseguirão entender melhor. Então, eu tenho o Tesouro Nacional, ó lá o baúzinho, com o dinheiro que o governo consegue arrecadar. Então, o Tesouro ele vai repassar os recursos para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica Federal, para o BNDES, para os bancos privados e INSS. É preciso que o governo faça isso para poder desenvolver os seus projetos. Então, ele tem os programas e benefícios sociais. Aqui eu cito alguns deles: o Minha Casa Minha Vida, a Bolsa Família, aposentadorias públicas e o seguro-desemprego. Então, com esses recursos, eu posso financiar esses programas. Com a pedalada fiscal, né, ou com as pedaladas fiscais, o que acontece? O Tesouro, observem aí, ele teria que repassar os recursos para o Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, bancos privados e INSS, para assim esses financiarem com esses recursos os programas sociais. Quando o governo não repassa, esses recursos não repassados, eles são contabilizados no orçamento. Ao serem contabilizados no orçamento, eles acabam configurando um maior superávit primário. Isso então aparece como uma máscara que o governo acaba utilizando para poder apresentar um resultado satisfatório, que é esse superávit primário mais elevado. E o que acontece? Os bancos eles ficam no prejuízo, eles terão que usar seus recursos próprios, essas instituições precisarão utilizar seus recursos próprios para poder desenvolver os programas sociais.
elas ficam então no prejuízo. E qual é a interpretação do CTU? O governo ele empresta dinheiro dos bancos, uma prática que é proibida pelo artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, quando o governo faz isso, ele acaba nos prejudicando duas vezes. Uma, porque ele cria artificialmente um maior superávit primário, então não condiz com a realidade, e outro, porque ele acaba obrigando essas instituições a financiarem com recursos próprios os programas sociais. Como as pedaladas se tornaram uma rotina para alguns bancos, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, estes tiveram de encontrar um jeito de cobrir o prejuízo, usando para isso recursos próprios. Segundo alguns especialistas, esse dinheiro dos bancos para cobrir o atraso dos repasses do governo é um tipo de financiamento da União. Em outras palavras, é como se os bancos tivessem emprestado dinheiro ao governo. Volto a dizer que o problema é que o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele proíbe empréstimos entre a União e instituições financeiras que ela controla. Para que vocês entendam melhor, eu gostaria que vocês dessem uma consultada no material que eu disponibilizo. E eu coloquei para vocês alguns podcasts. Então, ouçam, tem lá arquivado no ambiente virtual. Ouçam, tem debate de especialistas. E vamos nas aulas síncronas discutir também sobre esse tema. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. É interessante, é instigante. Eu coloquei bem resumidamente para poder despertar em vocês o interesse e assim saírem em busca de material para poder aprofundar os estudos, tá ok? Eu agradeço a vocês a colaboração. Meu nome é professora Rosana Cruz e deixo a vocês aqui o meu abraço. Até a próxima. Tchau.